Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, pela presente oportunidade. É muito gratificante participar de um evento desse porte, né, dessa natureza, trazer um pouco aqui da nossa experiência, principalmente o que a gente tem se dedicado, né, em construir soluções de valor agregado para os nossos clientes e de inovação tecnológica para o mercado tributário, né? Aproveito ainda para parabenizar a Life University pelo evento, né, e a todos que se dedicaram, né, para transformar o evento num sucesso, né. Para você que nos ouve e nos assiste, agradeço pelo prestígio, espero que eu traga uma contribuição aqui no conteúdo e deixe uma mensagem de valor para todos, né. Um pouco do objetivo, da pauta aqui do nosso encontro. Eu vou apresentar uma plataforma tecnológica que se propõe, né, a emular cenários tributários, e nos clientes que estão em produção, fazendo uso da aplicação, né, o quanto contribuiu para a eficiência na tomada de decisões de melhor compra e precificação, né, para um planejamento tributário eficiente. Acho que nos próximos 30 minutos eu me dedico aqui, né, eu acho que um pouco da organização da pauta. Então eu inicio apresentando um pouco do contexto, né, sobre a ótica econômica, política e o nosso modelo tributário. Na sequência, né, a nossa visão de valor, né, como que a gente vê a área tributária organizadas em níveis estratégicos e o valor agregado da aplicação. Falo ainda um pouco da característica, das funcionalidades, e termino aqui a minha fala trazendo os diferenciais competitivos percebidos pelos clientes em produção. Tá? Após aqui a apresentação, eu também fico disponível no chat, então agradeço aí novamente a presença de todos. Tá? Antes da gente começar, para quem não me conhece, me permite uma breve apresentação. Eu sou Marcelo Simões, eu sou economista de formação, eu atuo na área tributária há um pouco mais de 15 anos, sendo que os últimos 10 me dediquei exclusivamente, né, na construção e na implementação de uma solução de tax determination. É um assunto bastante difundido no mundo, no Brasil ainda tímido, né, em virtude da nossa complexidade, do nosso modelo e da nossa complexidade tributária, mas que cada vez mais tem ganhado intensidade na pauta das companhias, na medida que o assunto, né, e o conceito do RP inteligente fica cada vez mais difundido, né. Eu sou fundador e atualmente diretor de operações da Contax. Dando início à pauta, né, acho que falando um pouco do cenário atual, sob 3 óticas, né, o cenário econômico, político e o nosso modelo tributário, né, os motivadores aqui que nos permitiu a construção da aplicação, a dedicação e a construção da aplicação. Então, nós temos aqui um cenário econômico de muitas incertezas, né? A pandemia nos trouxe, né, indicadores desfavoráveis, né? Então a gente espera uma contração global, né, no mundo de 5%, e no Brasil, um pouco mais sensível, né, a gente espera finalizar o exercício com uma contração em torno de 8%. Então, uma grande oportunidade para buscar a competitividade, né, e minimizar os efeitos aí das incertezas econômicas. Por outro lado, nós temos aqui um cenário político instável, né? Isso traz morosidade na aprovação das principais reformas estruturais, em destaque a reforma tributária, que inviabiliza, né, uma retomada de crescimento e as decisões aí de melhorar o custo Brasil propriamente, né? Ademais a essas instabilidades, essa instabilidade política, nós temos nosso modelo tributário seguramente um dos mais complexos do mundo, né? Destaco aqui pela concepção do modelo. Então nós temos 3 grandes esferas, né? Os fiscos municipais, estaduais e federais, todos com legitimidade e autonomia de editar e publicar normas diariamente. Então, isso nos traz uma instabilidade, a regra do jogo
muda com bastante frequência, né, e traduzindo isso em indicadores, hoje os contribuintes sofrem, né, com uma média de 30, um pouco mais de 30 publicações diariamente, né, isso transformando publicações em horas. A gente tem uma média de um pouco mais de 2 alterações que sensibilizam cálculos de imposto ou normativos na área tributária, né? Ademais, nós temos aqui, obviamente, um paralelismo, né, das obrigações, mas o cenário SPED contribui, né, mas ainda não é o suficiente, então a gente continua prestando contas para o fisco no modelo antigo e no modelo novo, né, os SPED, mas isso exige que os contribuintes apurem e recolham impostos, né, em mais de 100 tipos de tributos e tipos de taxas diferentes, e obriga, evidentemente, à prestação de contas em mais de 250 obrigações acessórias distintas, né? Então, notem, uma nota fiscal, né, ela, no mínimo, pode incidir, né, a carga tributária do ICMS próprio, da ST, do PIS, da COFINS e do IPI, e para cada tipo, né, de transação, a gente entrega no modelo de obrigação distinta. Ademais, isso nos obriga, né, essa instabilidade e complexidade, o custo Brasil, né, então isso exige dos contribuintes uma dedicação muito grande, milhares de horas no ano, para estar ongoing na prestação de contas ao fisco. Tudo isso ainda sujeito, né, aos riscos eminentes de um modelo complexo, instável, né, então sujeito a interpretações, um fisco cada vez mais carente de novas arrecadações, evoluiu, né, num aspecto tecnológico acima do contribuinte, então hoje ele tem ferramentas, né, para um processo fiscalizatório alto, né, e evidentemente uma busca insana de minimizar o déficit, né, oriundo de novas fiscalizações. Então, esse é um breve contexto, né, de um cenário atual, né, econômico, político, e o nosso modelo propriamente bastante instável, né. Isso, evidentemente, que pode ser, né, uma oportunidade, dependendo da ótica que a gente avalia, e dessa forma que a gente encara, né. Então, uma visão nossa do processo fiscal e a nossa proposta de valor para esse tema, né. A gente entende, né, 3 níveis de hierarquia, nível de maturidade, né, então o operacional, e aqui no nosso lado direito, né, da tela, quanto mais ações e investimentos, isso transforma em consequências do nosso lado esquerdo, então sobre a ótica operacional, né, as empresas têm investido bastante energia em diminuir o ciclo dos fechamentos contábeis, soluções, né, o RP, soluções fiscais para otimizações e apuração dos tributos e da entrega das obrigações acessórias, ferramentas, né, para monitorar a contínua as operações e a otimização no recebimento. Então, quanto mais a gente investe, mais ações nessas iniciativas, maior a nossa excelência e a nossa produtividade, que representa, né, redução de custos operacionais. Superado, né, essa atividade operacional que é dever do contribuinte, né, então está ongoing com a prestação de contas, o recolhimento dos tributos, há um espaço, né, na maturidade existe o tático, então, ou seja, as empresas que equilibram, né, as rotinas operacionais buscam ferramentas de otimização no tático, de implementação de motor de cálculo, automatização das regras fiscais, auditoria, né, digital para cotejamento das informações, ou seja, uma auditoria preventiva antes das entregas dos arquivos, garantir, né, a sinergia das informações que a gente presta contas ao fisco em diversos momentos do processo, e tão importante quanto, né, tecnologias que trazem robotizações, né, e RPA, que, consequentemente, nos expõe, né, a aumento no nosso nível de exposição fiscal e uma gestão de equipe do negócio cada vez mais eficiente. Evidentemente, né, pela instabilidade, pela complexidade do modelo, grande parte das companhias dedicam horas, né, no operacional e tático, pelo nível de maturidade, e deixam oportunidades de ações no nível estratégico. Então, a gente entende, né,
quanto mais investimento, né, em ferramentas que permitem, né, um planejamento tributário de assertividade, uma plataforma de emulação de cenário, de simulação tributária, aumenta a possibilidade de identificação de oportunidades, consequentemente, isso traz para o negócio um aumento de EBITDA, aumento da geração de caixa, né, num cenário econômico bastante instável e possibilidade de redução de carga tributária. Então, nossa proposta de valor é conceber, né, solução a nível estratégico que aumenta, né, e traz para o usuário a possibilidade de emulações em um planejamento tributário assertivo. Tá? Isso posto, pessoal, trazendo um pouco da nossa experiência, do que a gente tem se dedicado, né, e construiu para alguns importantes contribuintes nacionais, a gente desenvolveu uma plataforma tecnológica de simulação tributária. A plataforma permite, né, emular cenários fiscais. Isso traz como consequência a assertividade, né, na tomada de decisão, na melhor compra, no custo de transferência e, consequentemente, na precificação. A gente, buscando, né, na literatura e até a experiência dos principais clientes em uso, né, a gente vê que vários departamentos da companhia, né, nem sempre são especialistas tributários, né, então a compra, né, a decisão, ela sempre considera o preço net, mas desapercebe as oportunidades dos benefícios tributários, eventualmente, né, o regime tributário entre os entes, né, então a decisão pelo melhor, o custo unitário, nem sempre é a decisão mais assertiva. Isso, né, pela complexidade do modelo, os clientes que têm sem distribuição, então poder trazer numa única plataforma, né, a simulação do preço final, né, qual é o custo a ser negociado, tudo isso são visões que a plataforma permite emulações, né. Um diferencial importante, variável nessa tomada de decisão, são as regras fiscais. Então, a gente sabe, né, que nem sempre a regra geral se aplica, né? Então, existe aqui uma personalização onde o nosso cliente consegue configurar as regras de exceção. Então, em virtude de uma liminar, de um regime especial, de um entendimento específico, inclusive, né, dos seus clientes e fornecedores também, e elas podem ser configuradas ou conectadas com as principais plataformas que provêm conteúdo fiscal. Então, isso é um diferencial da aplicação que traz, consequentemente, a assertividade, a curacidade do tratamento tributário. Tá? E, por fim, né, configurado, uma vez bem configurado, as plataformas de emulação, a gente chama de gabaritos ainda dentro da aplicação, ela proporciona um aumento de eficiência e um diferencial competitivo na gestão da empresa, né? Então, aonde é melhor a gente está estabelecido, né? Uma operação triangular, né? Enfim, todas as possibilidades de natureza de operação, aonde melhor estabelecer a melhor negociação, são visões que a plataforma nos permite gerar, né? Um pouco das características, né? E aí, consequentemente, depois vou explorar um pouco das funcionalidades. Eu acho que a característica da aplicação nos permite 3 grandes pilares, né? Então, a primeira é uma aplicação que a gente consegue integrar via Web Service, API, né, os dados mestres, as variáveis que serão pautas de simulações, né? Então, isso significa os participantes, né? Quem são os clientes, os fornecedores e aonde a gente está estabelecido. Isso são variáveis legais, né? Então, se eu vou comprar de um industrial, de um varejista, de um atacadista, de um simples nacional, então eu consigo, onde eu consigo configurar, né? E levar em consideração as variáveis a serem atribuídas na simulação, assim como os dados mestres cadastrais, né? Então, isso principalmente, né, faz muito mais sentido para contribuintes que têm um volume de itens grande no portfólio e é onde a gente consegue configurar a natureza de operação atrelada à NCM, o SEST, o ex-tarifário, né? E o regime tributário, aí respeitando, né, o regime tributário das diversas configurações. Aqui também, pessoal, eu consigo colocar variáveis, né, embora
uma variável importante na emulação e tomada de decisão, eu consigo configurar, né, os valores de frete, as informações de timeline, né, ou seja, às vezes eu tenho um melhor custo, mas eu tenho um frete que interfere diretamente no preço. E também, né, o tempo de entrega. Então, tudo isso são variáveis que são configuradas que ajudam numa tomada de decisão mais assertiva, né? A gente tem um conceito na aplicação de gabarito, né? Gabarito nada mais que uma configuração, né? Uma parametrização das formas de simulação. Então, a gente viu, né, conceitualmente, né, se a gente buscar nas literaturas, né, critérios diferentes de apropriações. Então, quando eu emulo várias situações na cadeia, né, custo, transferência e a venda, alguns clientes entendem o custo da mercadoria, né, os impostos, os débitos, né, e menos os impostos recuperáveis. Então, subtrai, adiciona o PIS e COFINS na base do ICMS. Então, eu tenho toda uma possibilidade, se eu tivesse que resumir, né, eu tenho uma importante ferramenta, um engine matemático, que o usuário configura as fórmulas a serem consideradas nas simulações, né? Então, o que é os impostos recuperáveis, o que ele considera de margem objetiva, o usuário pode informar a margem de lucro ou o valor de lucro esperado, e ela chega no custo de negociação, enfim. Então, eu tenho possibilidades de personalização e parametrização de acordo com os entendimentos, né, conceituais de cada cliente, né? E um ponto bastante legal, a possibilidade de configurar os flex fields, que a gente chama, né? Então, na tela, eu posso, dependendo do nível de acuracidade que o comprador, ou na decisão de compra, né, eu consigo adicionar ou omitir, né, omitir dados ali nos gabaritos. Então, mostra NCM, traz o valor do ICMS efetivo, demonstra o valor do PIS e COFINS, o valor do ST recuperável, e assim por diante. Ou eu posso suprimir essas informações e dar para o usuário, por exemplo, de compras, que não é um especialista tributário, omitir, né, os dados necessários para a assertividade na tomada de decisão. Isso, consequentemente, nos traz dinamismo nessas simulações. Eu consigo aqui trazer configurações, né, múltiplas visões, ou seja, uma origem para vários destinos, né, entregando no CD ou entregando direto em loja, vários produtos para origens e destinos diferentes, ou seja, eu quero saber a carga tributária desse produto nos 27 estados. Então, uma comparação para ver a economia tributária que isso pode trazer, para ver os benefícios tributários possíveis, né? E a possibilidade também de configurar as simulações como resultado da cadeia. Então, ou seja, eu quero simular a compra, o resultado da compra é o meu preço transferência, e o meu preço transferência, né, o custo do produto na loja, né? Então, enfim, o resultado de uma simulação como consequência para as simulações subsequentes, né? E aí, trazendo um pouco, né, demonstrando algumas telas, a interface gráfica da aplicação, né? Então, aqui, olhando a ótica de múltiplas origens e múltiplos destinos, né? Uma vez o gabarito parametrizado, o usuário tem a possibilidade de adicionar critérios na simulação, ou seja, múltiplas origens, múltiplos destinos, vários produtos, né, e assim por diante. Então, aonde eu estou estabelecido, múltiplas, né, ou seja, considerando o preço loja em 27 estados, ou vários produtos, até um comportamento anterior do melhor enquadramento fiscal, né? Então, uma primeira visão, tudo isso respeita, né, os conceitos, né, de impostos recuperáveis, né, as fórmulas previamente configurado ainda dentro da aplicação. Na ótica da venda, para uma tomada de decisão na precificação, né, aqui também um exemplo que elocubra, né, a interface gráfica na aplicação. Então, olhando aqui uma legenda da tela, né, tudo que é em azul são atributos que o usuário põe. Então, o que é legal, né? Que a gente não está pedindo a carga tributária, a gente está dizendo o seguinte: me diz qual é o preço de venda que você espera ou a margem objetiva esperada,
e eu simulo, né, qual é a origem, então, ou seja, qual é o CD, qual é a transferência, né, qual é o destino. Eu posso adicionar, né, os CNPJs emitente e destinatário, qual é a NCM, qual é a descrição, as variáveis tributárias consideradas, né, para a emulação, e tudo que está em verde são resultados que a engenharia matemática proporciona em tela para o usuário. Então, nesse caso, né, eu espero, né, um preço de venda de 115, então, ou seja, qual é a base do ICMS próprio, qual que é a alíquota efetiva da operação, o lucro que eu vou ter, né, considerando esse margem, esse valor de preço de venda final, qual é o valor ICMS efetivo na operação, o markup que a gente está considerando e o resultado, né, dos impostos incidentes nessa operação para a gente chegar num preço de 115 propriamente. Então, ou seja, eu posso fazer a conta de trás para frente, dizer o custo e dar a margem, ou eu posso dar o preço esperado e a aplicação faz a simulação de trás para frente, né? A consequência, né, dessas visões, eu consigo colocar múltiplas visões, né? Então, o resultado da compra inicia o valor da transferência, da venda. Então, eu tenho vários passos que podem ser considerados na simulação, né? Então, eu considero o custo da compra, que é o resultado da transferência e, consequentemente, da venda, né? Então, configurar uma simulação futura, uma simulação na data de hoje, né? Eventualmente o valor de frete, o valor de desconto, outras despesas que podem existir na cadeia, tudo isso dentro da própria plataforma tecnológica, né? Um ponto bastante interessante, isso é um assunto dúbio, complexo, né? Então a gente procurou dar bastante credibilidade no resultado apurado. Então, primeiro ponto, a solução tem um log detalhado, né, explicando passo a passo de como calculou, ou seja, não é só a demonstração da alíquota efetiva, do valor do ICMS, o cálculo da ST, o diferencial de alíquota, o fundo de combate à pobreza, ou seja, ele traz um detalhamento dos critérios utilizados, né? Então, se o usuário eventualmente desconfiar do resultado, eu tenho detalhado de passo a passo como foi feito a demonstração e o resultado atingido, né? Ademais, dependendo da plataforma de conteúdo fiscal que a gente conecta, a aplicação não só traz o log, né, mas a fundamentação dos critérios utilizados, ou seja, se o usuário desconfiar da alíquota, não de como calcula, né, a gente demonstra a legislação que foi aplicada, então, se é devido a ST, se começa uma nova cadeia ou não, ele demonstra, né, a fundamentação, as legislações aplicáveis naquele cenário que foi utilizada no log, no passo a passo do cálculo, né? Então, um pouco da interface gráfica, né, onde o simulador traz os resultados para o usuário. Isso está dentro de uma suite, né? Então a gente tem se dedicado numa plataforma de Fiscal Suite, né? Uma plataforma de Digital Tax propriamente. Então, os principais benefícios, né, pós-implementação do nosso portfólio, o usuário passa, né, as principais contribuições, né, assertividade no custo da mercadoria. Então, a gente passa a ter maior visibilidade das variáveis na determinação da aquisição, então, sob a ótica dos impostos, do frete, do desconto. Num cenário globalizado, né, desfavorável do ponto de vista econômico, uma possibilidade da gente aumentar a lucratividade. Então, ou seja, se eu negocio bem na compra, eu passo a ter mais assertividade no preço de venda. Então, isso nos traz, né, uma otimização do preço final e, consequentemente, da nossa aumento de competitividade e assertividade tributária, minimizar os riscos, né, e assertividade aí dos custos tributários. Eu finalizo aqui a minha contribuição buscando na literatura, né, exemplos, né, e esse foi um lema de um cliente que utiliza a aplicação. Então, isso foi o mote, né, de buscar soluções com esse propósito. Então, na literatura, Henry Ford, né, há anos, né, já difundia, né, que a arte de compra está se tornando cada vez mais uma profissão e menos um jogo de sorte. Ou seja, a gente tem várias
variáveis que compõem a tomada de decisão. Então, em muitos casos, né, não é o custo que determina o preço de venda, mas o inverso. Então, o preço de venda é necessária a determinação do custo, né? Então, acho que na literatura, uma analogia bastante forte com o que a aplicação se propõe a fazer, e fica aqui uma reflexão aí do propósito principal da solução.